5 dicas para a prática diária. A meditação mindfulness requer regularidade e repetição para funcionar. Por isso, seguem abaixo 5 dicas para uma prática diária. Vamos lembrar alguns tópicos fundamentais. Se você quer o mindfulness para um tratamento complementar de estresse, de ansiedade, de burnout, de depressão, de dor crônica, a gente entra no que se chama de o mindfulness como uma terapia. Aí ele é uma abordagem baseada em atenção plena. Por exemplo, o que o fundador, né, que desenhou esse protocolo, John Kabat-Zinn, ele nomeou de redução do estresse baseada em atenção plena. Redução do estresse é uma psicoeducação, então a gente vai entender como é que o nosso estresse funciona. Para isso ele traz elementos da psicologia, elementos de disciplinas de saúde mental, da ciência contemplativa também. Um outro aspecto, princípios, né? O outro aspecto é o que você utiliza para aumentar o nível de mindfulness. Então, uma abordagem faz com que você aumente o seu nível de atenção plena, que melhora seus efeitos, sintomas de estresse e ansiedade. Você vai utilizar o entendimento de como é que funciona o seu estresse, então por isso que mindfulness não é só meditação, mas basicamente o idealizador do protocolo do mindfulness como uma intervenção terapêutica, ele traz as meditações como uma ferramenta central dentro da abordagem. Então, se você vai fazer uma terapia com mindfulness, você já tem ciência de que você vai ser sugerido algumas técnicas de meditação, principalmente para você fazer em casa, de uma sessão a outra, de um tempo a outro, para você praticar várias vezes. Então, a ideia da dica é que você faça 10 minutos da prática, que a gente chama de prática formal, dessa meditação que a gente fez uns 10 minutos, 2 vezes ao dia. A frequência é o mais importante. Então, você pode fazer essa 10 minutos, pode fazer uma vez ao dia, 3 vezes por semana, não tem problema. Contanto que você faça com regularidade. Porque a regularidade é que você vai criar um hábito, e esse hábito é que vai fazer com que o seu cérebro modifique, né, que haja a neuroplasticidade. 2, tentar fazer caminhada antes da prática formal. Que aí, novamente, a gente tem um termo, prática formal e prática informal. Prática formal é essa que a gente fez sempre no começo das aulas. Tem que sentar, tem que dizer para as pessoas que você vai entrar em meditação e não deseja ser interrompido, desligar nas notificações de celular, estar num ambiente bem iluminado, um ambiente agradável, que não tenha muito barulho, não tenha muita distração. Mas, se você estiver bastante agitado ainda, ou seja, você veio de uma reunião, ou veio do trânsito, ou veio de um lugar em que você está no automático, é interessante você diminuir o seu ritmo mental, emocional, através de uma caminhada. Você faz uma caminhada sentindo a planta dos pés. Cada passo que você dá, inspira e expira e dá um passo. Expira, expira e dá outro passo. Tá? Você pode fazer a caminhada. Então é uma forma de você se acalmar, você trazer a mente, preparar a meditação. Então, às vezes, às vezes você está muito agitado, inquieto, está com um problema, e aí você espera que a meditação vá fazer com que você diminua a ansiedade, fique mais calmo e resolva o problema. Isso não vai acontecer. Isso é uma ilusão da sua parte. Você está usando a meditação, aquela técnica, naquele momento, como comprimido. Na verdade, ela é contraprodutiva. A terceira dica que eu dou para você é usar cadeira ou almofada de meditação. Tenta não sentar no chão, porque vai ficar desconfortável. Você, então, vai sentir esse desconforto, alguma dor.
a circulação vai ficar presa, você pode sentir a dormência também, e você vai ficar se movimentando. Quando o corpo se movimenta, ele diz para a mente: "Olha, está acontecendo algum desconforto comigo", e a mente ela vai procurar que desconforto é, e ela não vai se assentar, ela não vai ficar focada e concentrada no que é preciso, que é no momento presente. Lembra sempre que a maioria das meditações mindfulness, a gente não usa, alguns terapeutas usam, alguns profissionais utilizam música, mas geralmente a gente não usa, porque a gente trabalha com a informação crua, a natureza crua, sem interpretação, sem colocar filtros do que aparece para a gente no nosso dia a dia. E essa ideia, né, quando você, por exemplo, está sentindo, está numa situação em que você está começando a sentir um desconforto, vai entrar numa crise de ansiedade, ou vai ficar numa crise ruminativa de pensamentos excessivos, não é vai colocando uma música que sua atenção vai se dispersar disso. A ideia é você entrar em contato com isso. Então esse desconforto, ou como é que está meu corpo? Que tipo de pensamento está me trazendo isso? Que lembranças? Que emoção? E essa emoção no meu corpo, onde é que ela está se manifestando naquele momento? Então é dessa forma que na prática a gente trabalha com atenção plena. Tá, que estratégia eu tenho para diminuir, para me autorregular, né, para diminuir esse desconforto agora? Aí eu paro para respirar, eu vou tomar um café, eu digo para a pessoa o que é que eu estou sentindo. Então essas são as estratégias, são essas ferramentas. Mas você vai conseguir praticá-las melhor se você fizer a prática formal, a meditação, que já prepara o terreno, né, prepara a sua mente, o seu cérebro com essas qualidades mentais para você utilizar quando estiver precisando. Não é que você vai, sair do nada: "Ah, eu entendo tudo de mindfulness", você vai entrar numa situação, não se preocupa, você não vai conseguir aplicar esses conceitos. Então, usar uma cadeira ou uma almofada é importante para você se sentir confortável. Se deixar de praticar por um dia, pode iniciar novamente a série no dia seguinte, não precisa. Lá no curso de meditação para iniciantes, no final de cada módulo, tem uma programação, tem um cronogramazinho. E nesse começo é muito importante seguir o cronograma, para você não se perder, para você achar que você não está fazendo nada direito, para você começar a perceber os resultados, os benefícios. Então segue um cronograma, segue sim a, o áudio, muito importante, para você também não se perder dentro do exercício. Sempre vai aparecer algo mais importante para você fazer do que a meditação. E a quinta é fazer uma prática diária personalizada, adotando uma prática informal da sua escolha. O a terapia, né, o percurso ou processo terapêutico com mindfulness, ele basicamente, ela tem 2 ferramentas fundamentais, que é a prática formal e a prática informal. A prática informal, em outras em outras em outros momentos a gente já fez a prática informal, e esse respiração de 3 passos, ele pode ser utilizado sim dentro de uma prática, como uma prática informal, no sentido de você ativamente, dentro de uma sessão, aplicar essas práticas, percebendo, memorizando essas 3 fases, que é uma fase de abertura à experiência, que é uma fase de foco atencional, e uma fase, outra fase de abertura do seu foco ou de monitoramento aberto, tá? Então são essas 5 dicas que eu queria passar para você. Fazer em 10 minutos 2 vezes ao dia, tentar fazer caminhada antes da prática formal, usar cadeira almofada de meditação, praticar por um dia, se deixar de praticar não importa, no outro dia faz a prática do cronograma, se possível, se você tiver, e fazer a prática formal, mais a prática informal durante o dia, que a prática informal é a aplicação dos princípios e ideias que tem dentro de uma prática